E nessa manhã, Deus quer falar conosco algo tão lindo e tão maravilhoso. Quando nós falamos de memórias, e quando falamos de família, como se fosse uma equação da matemática, memórias mais famílias, não tem como deixarmos de falar de algo tão importante, que mexe com todos nós, que são as nossas saudades. A saudade que faz parte da família. Se tem algo que tem a ver com família, é a saudade. E o texto que nós vamos ler aqui, nós vamos ver o apóstolo Paulo, que está com saudade de alguém. Ele diz: a Timóteo, o meu amado filho. Timóteo não era filho biológico de Paulo, era o seu filho espiritual, que nós chamamos um discípulo. Paulo mentoreava Timóteo, e nesse texto Paulo está com muita saudade de Timóteo. Olha o que diz: a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus o nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como servir os meus antepassados. Ao lembrar-me, trazer a memória, eu me lembro constantemente de você. Olha que coisa. Paulo diz: eu não paro de pensar em você, Timóteo. Toda hora eu estou lembrando de você, noite e dia, nas minhas orações. Eu lembro-me das tuas lágrimas, as lágrimas de Timóteo, talvez ali quando ele entregou a vida a Jesus, e desejo muito vê-lo. Eu quero te ver, Timóteo, para a minha alegria seja completa. Quando eu te ver, eu vou ser mais alegre. Versículo 5, recordo-me, e algumas outras versões diz: eu trago a memória da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó, Lloyd. Ele lembra da avó de Timóteo, da sua mãe Eunice, ele cita os nomes, e estou convencido de que também habita em você. Paulo está com saudades do seu discípulo, está com saudade da avó de Timóteo, da mãe. Talvez quando ele lembra ali, ele lembra do bolinho que a avó de Timóteo fazia, aquela canjinha lá que a sua avó fazia, aquela comidinha que a sua mãe fazia. Timóteo, aqueles tempos que a gente estava junto, a gente conversava. Como eu estou com saudades. E o Espírito Santo pergunta a todos nós nessa manhã, os que estão online: do que você tem saudades hoje? Que saudades que você tem no teu coração e na tua mente? Quais saudades que estão aí dentro de você? Talvez nós estamos hoje tendo saudade de pessoas que nós amamos, significativas, mas que talvez já não estão mais na nossa vida, seja pelo luto que nós estamos suportando, enfrentando, seja por outros motivos. Às vezes nós temos saudade de certas circunstâncias, às vezes nós temos a pessoa com a gente, mas temos a saudade como as coisas eram lá atrás. Talvez aquele começo do casamento mais romântico, aquela paixão. Talvez você ainda tenha os seus filhos, mas eles já estão grandes. Igreja, como eu tenho saudade quando meus filhos eram pequenos. Eu ainda tenho eles, mas agora já não dá mais para carregá-los, não tem mais como segurar eles nos meus braços. E eu tenho muita saudade quando eles eram bem pequenininhos. Hoje, se eu for carregar eles, irmãos, minha coluna vai travar e eu vou ter um problema, né? Só o Eliote, só ele 2 metros de altura, não dá mais para carregar. A saudade é aquela lembrança carregada de um afeto por algo ou por alguém do nosso passado, que não está mais acessível no nosso presente. Por que é tão importante, irmãos, nós aprendemos a ter a sabedoria, a lidar com a saudade? Nós temos que ter inteligência em relação à saudade, temos que aprender a lidar com a saudade. Quando estou entendendo, diga um amém. Preste atenção, a falta da sabedoria para a gente lidar com a saudade, que é natural e é legítimo, faz parte, não tem nenhum problema você ter saudade, é natural, é normal você ter saudade. Mas se nós não soubermos, igreja, lidar com a saudade, nós podemos cair em 2 extremos. Quantos extremos? 2. O primeiro extremo é a indiferença. Eu não quero ter saudade nenhuma. E aí você se torna frio demais, se torna sem afeto. E o problema é que se você se tornar frio demais, sabe quem vai sofrer? Os que estão hoje na sua vida. Aqueles que estão presentes na sua vida, eles vão sentir a falta deste afeto, deste amor. Enquanto alguns, eles ficam presos nesse extremo chamado indiferença, se tornam pessoas frias, que não demonstram amor, carinho, atenção e afeto. Muitos vão para um outro extremo. Qual é o outro extremo? Repita comigo, diga assim: saudosismo. Repita mais forte, diga saudosismo.
O que é o saudosismo, igreja? Saudosismo é um exagero do passado. É quando a gente tem tanta saudade, mas essa saudade está tão exagerada, que a gente só olha para o nosso passado, como se aquele passado fosse o melhor. E nós estamos ali presos naquele passado. E nós estamos deixando de viver o hoje. Sempre gostamos de lembrar, o seu hoje, o seu presente, ele é um resultado do seu passado, mas o seu futuro é um resultado do presente. Quando a gente fica preso nesse exagero, apegado demais ao passado, nós não vivemos o que temos hoje na nossa vida, e a Bíblia fala sobre isso. Eclesiastes 7:10 fala assim: não diga, não fique falando, por que os dias passados foram melhores do que hoje? Pois não é sábio fazer essa pergunta. Não é sábio você ficar olhando para o passado de uma forma tão exagerada, com tanta saudade. Aquela época foi boa, aquelas pessoas foram boas, aquele foi um tempo bom. E é tão passado, é tanto passado, que você deixa de viver o presente. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, nós precisamos aprender. Como eu lido então, pastor, com essa saudade? Para a gente aprender, irmãos, a lidar com a saudade, primeiro nós temos que entender que existem dois tipos de saudades. Quantos tipos, igreja? 2. Existe aquelas saudades, e eu tentei a melhor forma de expressar isso, e a melhor forma que eu consegui entender, colocar aqui em palavras, é aquela saudade que nós só podemos aceitá-la. É uma saudade que não dá para eliminar. É uma saudade que a gente tem que simplesmente aprender a tolerar e aceitar. São saudades de pessoas e situações que estão numa época diferente, numa geografia, num espaço, num tempo diferente, e que não dá mais para reviver no presente. Talvez a saudade de alguém, como eu tenho saudade do meu pai, tenho tanta saudade da minha mãe, mas eu não posso mais matar essa saudade. Não tem como trazê-los. Já partiram para a glória, estão com o Senhor. Às vezes eu tenho saudade, de pequenininho, daquelas férias em família para a praia. Como eu tenho saudade. Quando eu era pequenininho, tenho aqui, meus irmãos também estão aqui, nós tínhamos uma tia, e essa tia tinha uma casa em Caraguatatuba. E as nossas férias, às vezes eram poucos dias, 3, 4 dias de férias, era na praia em Caraguatatuba. E olha o que Deus faz, irmãos, preparando a mensagem essa semana, quinta-feira, eu fui pregar na cidade de Lorena, 4 horas daqui, já indo para o litoral norte, próximo depois ali de Aparecida, já indo próximo de Caraguatatuba. E fazem mais de 30 anos que eu não volto em Caraguatatuba. E aí, indo para Lorena, quando eu vejo a placa, uma seta à direita, Caraguatatuba, Ubatuba. E ali uma pessoa estava junto comigo, o Rony estava comigo, e eu quase me segurei para não chorar ali, segurei para não chorar na frente dele, porque veio todas aquelas memórias, aquelas lembranças. Não dá mais para eu ficar pequenininho, não dá mais para eu entrar na água, na praia, não dá mais para fazer isso. O que nós fazemos diante dessas memórias, dessas saudades? Primeiro, igreja, chame o Espírito Santo para trazer o consolo a você. Quando a saudade bater e ela doer de pessoas e de situações que não dá para mais viver novamente aquilo, a Bíblia diz para nós que Jesus deixaria o Espírito Santo, o seu Consolador, e Ele está ali pronto, quando essa saudade bater forte, bater lá dentro do seu coração, chame por Ele, e diga: Espírito Santo, está doendo, consola o meu coração. Mas ao mesmo tempo, irmãos, que nós devemos chamar o Espírito Santo, nós também podemos fazer algumas poucas mudanças na nossa vida, para amenizar um pouquinho a dor. Cada um tem que respeitar o outro, amém, irmãos? Cada um tem uma forma de lidar, mas se você também pode, com um jeitinho, no teu tempo, com a tua sabedoria, diminua um pouquinho. Às vezes nós também aumentamos esse sofrimento, e causamos um alto sofrimento. Talvez você pode guardar algumas fotos, desfazer de alguns objetos, para não ficar machucando tanto. Quantos estão entendendo? Digo amém. Minha mãe, ela amava fazer compra nas casas pernambucanas. Quem lembra, conhece as casas pernambucanas? Fazendo propaganda grátis aqui, viu, gente? Ela amava fazer compra nas casas pernambucanas. E aí, alguns meses atrás, eu fui com meu filho mudou de cidade com a minha filha, e aí eu fui nas casas pernambucanas comprar roupa de cama. Eu fui comprar lençol, fui comprar toalha, e quando eu estava ali, gente, mas me deu tanta saudade,
Só que teve um problema. Eu não desfrutei a alegria do meu filho naquele momento. E ali eu tomei uma decisão, algo pessoal. Cada um tem que respeitar o outro, amém, irmãos? Eu falei sim, eu não vou entrar mais nas casas pernambucanas. Agora eu perdi todo o patrocínio que eu tinha ganhado, viu, gente? Mas machuca demais. Machuca muito. Eu não preciso disso para trazer a memória dela. Eu não preciso disso para continuar tendo saudades. Pequenas mudanças. Aceite também as mudanças. Quem conhece um pouquinho da psicologia do processo do luto, sabe que o luto tem algumas fases, e a última fase do luto é aceitação. É aceitar as mudanças, mas preste atenção, não é somente aceitar, dizer, ai, tá bom, tem que aguentar, não, mas é aceitar com gratidão no coração e celebrar o hoje, e pedir ao Espírito Santo, abra os meus olhos para eu encontrar a alegria de hoje. O seu corpo mudou? Vira para quem só diga assim para ele, paciência, fala para ele aí, adapte. Eu tinha saudade quando eu era mais novo, eu tinha tanta energia, eu podia fazer tudo isso, mas a vida é feita de fases, estações. A família tem hora que ela cresce, tem um monte de gente, tem hora que a família fica assim um pouquinho enxuta, depois ela cresce de novo. Aceite as mudanças, aceite que seus filhos cresceram. Nós falamos muito para os filhos, né? Filhos, obedeçam seus pais. Um dia eu estava numa célula de adolescentes, filhos, obedeçam seus pais. Uma adolescente levantou a mão assim, pastor, posso falar uma coisa? Eu falei, pode. Pastor, mas o versículo lá embaixo também fala assim, pais, não irritei seus filhos. E sabe, pai e mãe, que tem algo que irrita muito o seu filho, é o teu filho ter crescido e você ainda trata ele como criança. E os filhos digam glória a Deus. Eu sei que não é fácil, irmãos. A gente, às vezes os filhos já estão velhos, as crianças, a gente fala, é normal, as crianças, mas irrita demais a eles. Nós temos que entender que os nossos filhos são outra história, é outra pessoa. O meu filho, ele não é Daniel 2.0. Meu filho Eliote é o Eliote. Tem outra história, outras habilidades, outras características. A minha filha Kelly não é Thalita 2.0. Ela é outra pessoa, tem outros hábitos. Ajuste a sua vida, ajuste as suas finanças, ajuste aquilo que está na sua vida, mas preste atenção, mas celebre também com alegria em teu coração. Põe a mão em teus olhos assim, eu quero ensinar uma oração agora. Oração tão importante, diga assim comigo, Espírito Santo, me ajuda a lidar com a saudade. Diga bem forte, Espírito Santo, abra os meus olhos para eu celebrar a alegria do hoje, porque hoje, nesse momento da minha vida, na minha família, como ela está, tem muita coisa boa, e eu quero me alegrar. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? E para lidar com essa saudade que não tem como matá-la mais, vencê-la, livre-se de todo o remorso e de toda a culpa, e perdoe a você mesmo. Muitos não sofrem saudades pelo abraço que deu, pelo beijo que deu, mas sofrem pelo abraço que não deu, pelo beijo que não deu, e ficam com remorso, e se culpam. Hoje é dia de libertação do Senhor Jesus neste lugar. Se você deveria ter feito algo e não saiu como você gostaria, perdoe você hoje a si mesmo, liberte-se dessa culpa. Mas lembra que nós falamos de dois tipos de saudade? Tem aquela saudade que a gente tem que aceitar, apenas tolerar, lidar com ela. Mas preste atenção, mas tem uma outra saudade que você não precisa ficar com ela. Tem uma saudade que não tem razão de existir. Tem uma saudade que está na sua vida que você não precisa ter saudade. É uma saudade que nós podemos eliminar, porque essa pessoa e essa circunstância ainda está na sua vida. Por que ter saudade de abraçar alguém? Por que ter saudade de dar um beijo de novo? Por que ter saudade de estar com aquela pessoa? Quantas vezes essa pessoa está tão perto de nós? Às vezes a pessoa está dentro da nossa casa. Às vezes ficamos 6 meses, 1 ano, sem falar com um pai, com um avô, que às vezes mora alguns quarteirões para baixo da nossa casa. Quantos estão entendendo? Digo amém. Essa saudade você não precisa manter no seu coração. Essa saudade você pode eliminar hoje.
e fazer algo com aquela pessoa. Abandone todo orgulho do teu coração, abandone toda soberba, pare de ser assim tão durão. Ah, se vier falar comigo eu vou falar, ele que me procure primeiro. Pare com isso, pare com essa dureza boba, pare com essa soberba toda, tola. Libere o perdão e vá atrás, e tome posse dessa palavra, recupere a sua família hoje. Abandone isso, pare de valorizar demais o futuro. Nós vivemos e planejamos o futuro, mas vivemos o presente. Sabe por que muitas vezes a gente fica com essa saudade que não precisaria ter? Porque a gente acredita que temos todo o tempo do mundo. Estamos entrando em outubro, alguém já está fazendo assim a conta, a matemática, daqui a pouco é dezembro, Natal. No Natal eu vou encontrar aquela pessoa. Faz assim com as suas mãos, põe pertinho da tua boca, assopra assim, mas bem fraquinho, não sopra forte não, faz assim ó, bem fraquinho, faz de novo lá, 1, 2, 3. Salmo 144 fala o seguinte: a vida do homem é apenas um sopro. Isso é a nossa vida. Achamos que teremos todo o tempo do mundo, e a verdade é que às vezes não teremos todo esse tempo. Tiago 4, ele fala algo que às vezes a gente parece que os antigos falavam, e a gente perdeu de falar isso. Lembra quando você combinava com a pessoa e falava assim: ah, eu te vejo amanhã? O que geralmente o pessoal falava? Se Deus quiser. Mas isso é bíblico. Tiago 4 fala assim: quando você for planejar amanhã, lembre-se que aquele amanhã só vai existir se o Senhor quiser. Pare de olhar o tempo como se você tivesse todo ele. O tempo ele é limitado e ele pode acabar. Hoje é dia de você limpar o teu coração. Hoje é o dia de você vencer essa saudade. Se coloque de pé glorificando ao Senhor. Não seja tão durão. Olhe para cá sem distrair, não desperdice o tempo. Pegue agora o seu dedinho assim, procura uma pessoa e fala assim para ele assim: pare de ser preguiçoso. Fala para ele aí. Por quê, pastor? Vamos ser sinceros, irmãos, às vezes a gente está meio preguiçoso. Ah, não, eu vou, não sei o quê, amanhã eu vou, estou cansado hoje, depois. Deus, Ele me presenteou com algo, irmãos, tão especial. Meu pai, 5 dias antes do meu pai falecer, um sábado de manhã eu acordei e eu estava tão cansado, da correria, da agitação, de viagens. Mas naquele sábado de manhã eu acordei e falei assim: eu vou ver meu pai. Peguei a Quero, Eliote. Meu pai já não estava mais saindo muito de casa, e ali nós saímos, passeamos com ele, comemos um pastelzinho de camarão na beira da represa. Nem sei se existe ainda, estou só nos patrocínios hoje, viu gente, né? Se eu soubesse o nome do lugar, né? Mas ali nós comemos aquele pastelzinho, voltei para casa, dei um abraço, dei um beijo, e eu não sabia que seria a última vez com ele. Era a última vez. Domingo vem os cultos, segunda-feira ele fica doente, terça-feira ele vai ser hospitalizado. Tinha alguns compromissos, não consegui. Quando eu fui já na quinta-feira visitá-lo, ele já estava inconsciente. Aquele sábado de manhã, tão cansado, mas foi um presente de Deus. Pratique a simplicidade. Pare de ser perfeccionista e complicar demais as coisas. O perfeccionismo é a gente ficar esperando toda hora ao melhor momento, a hora certa. Eu vou preparar um grande plano, eu vou preparar assim algo muito especial. E é importante você fazer isso, amém, igreja? Mas nem tudo precisa ser assim no dia perfeito, na hora perfeita, no lugar perfeito. Abrace a simplicidade na sua vida. É tão difícil eu dizer, olhar para a pastora Thalita e dizer: eu te amo. Eu não preciso de um dia perfeito para isso. Não é tão difícil. Vem aqui, Tarso. Eu dar um abraço. E quando meu pai faleceu, foi a primeira pessoa que eu encontrei, ainda no hospital. Obrigado, viu? Não é tão difícil. Não complique demais para dar um abraço,
para beijar, você não precisa ter mais saudade disso. Vença tudo isso hoje. Se a tua saudade é de alguém que está distante, morando longe, use a tecnologia, encurte a distância, faça mais ligações, videochamadas. Quarta-feira a pastora Thalita assistiu o jogo do Palmeiras com o Eliote em Belo Horizonte, e eles ficavam pelo WhatsApp, esse juiz, e essa bola entrou, e ficaram ali assistindo o jogo, mesmo ali distante, mas juntos. Use a tecnologia, é uma bênção. Encurte as distâncias, não se apegue ao materialismo. Talvez essa saudade pode ser vencida com uma passagem de avião, uma passagem de ônibus. Enche o tanque do carro, vai falar com aquela pessoa. Hoje você não precisa mais ter essa saudade. Essa saudade pode ser vencida hoje, e eu tenho certeza que o Senhor vai curar muitos corações, e muitas saudades vão ser eliminadas hoje, porque o Senhor está aqui para entrar na sua vida, na sua casa e no seu lar. Deixe o Senhor Jesus te encher. E eu quero encerrar essa mensagem com uma saudade que talvez muitos estão aqui, e você não precisa também ter essa saudade. A saudade da presença de Deus, a saudade de ser usado por Deus, a saudade de sentir o Espírito Santo, a saudade de viver em comunhão com as pessoas. Jesus está de braços abertos para te receber, e Ele está aqui para dizer a você: meu filho, eu também estou com saudade de você. Ele não está aqui para jogar o teu erro na cara, Ele não está aqui para dizer: viu, eu falei, não aguentou, né? Não, Ele está aqui, a igreja está aqui, de braços abertos. Você não precisa mais ter essa saudade de estar com os irmãos, saudade de ser usado por Deus. Ele está aqui pronto para te receber, Ele está aqui pronto para te abençoar. E eu queria agora, se você tiver alguém da sua família com você, abrace essa pessoa agora. Você que talvez hoje está sozinho, não fique triste, não deixe a tristeza invadir teu coração agora. Aliás, se você ver alguém sozinho, pertinho aí, puxa essa pessoa pertinho de você agora, ore junto com ela agora nesse momento. Não fique triste, declare que você é um missionário da sua família. Talvez você está vendo pessoas abraçadas, mas como pastor eu posso dizer, essa família que você vê do seu lado, talvez ela chegou sozinha aqui também, e o Senhor foi restaurando ela. Ore por ela agora. Senhor nosso Deus, os pastores, os líderes já podem se posicionar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós oramos a Ti, Senhor. Senhor Pai, nesse mês de setembro, sobre memórias e famílias, Senhor, Senhor, nós oramos por aqueles que talvez ainda estão sofrendo a dor do luto, a dor da perda daquela pessoa, Senhor. Nós clamamos a Ti agora, Deus, ó Pai. Os pastores, os líderes já podem estar se posicionando, por gentileza. Senhor Pai, nós oramos a Ti, Senhor. Dai-nos sabedoria, Senhor. Senhor Pai, eu oro por aqueles que estão presos a um passado tão distante, Senhor. Um passado bom, que possamos ser gratos por esse passado, Senhor, mas possamos viver o presente, Senhor. Senhor, e toda aquela saudade que pode ser vencida, nós oramos agora e declaramos, ó Pai, o perdão em cada família, declaramos, ó Pai, a alegria em cada casa, declaramos a restauração desta família, Senhor. Eu não sei qual é o histórico dessa família, Senhor, mas o Senhor está aqui para mudar essa história. O Senhor é um Deus de gerações, meu Pai, e eu declaro agora, Senhor, que sobre esta casa, Senhor, começa uma nova história de saúde, de prosperidade, casamentos duradouros, de harmonia e reconciliação. Pai, nós fazemos esta oração agora e declaramos esta bênção agora,